Bom dia, Paz do Senhor, irmãos. Escola de família. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Meus irmãos, uma das bênçãos que Deus quer nos preencher completamente é aquela que consiste nos relacionamentos entre pais e filhos, entre esposa e esposo e entre as pessoas, entre os irmãos. Então, na verdade, essa inquietação do perdão, de perdoar um ao outro, foi uma inquietação dos discípulos. Na verdade, a lógica é que todos têm dificuldade em perdoar alguém. E como fazê-lo, ainda que consideremos e analisemos se a pessoa realmente se arrependeu ou não. Sabemos, assim, então, pelos evangelhos, que os discípulos de Jesus tinham também essa inquietação em sua mente. E olha então o que o Senhor respondeu quando Pedro certa vez abordou essa questão. Aproximou-se de Jesus Pedro e lhe disse: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. E aí então provavelmente Pedro estivesse pensando que perdoar alguém 7 vezes já seria um grau muito elevado de perdão. Mas o Senhor mostrou que o seu padrão de perdão é muito mais elevado do que o de qualquer pessoa, para dizer 70 vezes 7, e para mostrar que nós, filhos de Deus, não devemos guardar nenhum rancor contra o irmão, ou contra o próximo, ou contra nosso cônjuge, muito menos, porque este é o mais irmão de todos, o mais próximo. Ele diz: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, responde-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier contigo dizendo estou arrependido, perdoa-lhe. É o que o evangelista Lucas registra no capítulo 17, versículos 3 e 4. Então, talvez perdoar alguém 7 vezes não seja muito, mas fazê-lo 7 vezes no mesmo dia, talvez então alguém ache que é demais. Então, qualquer um perceberia que seu arrependimento foi apenas da boca para fora. Mas o Senhor deixou claro que se ele vier a nós e disser que está arrependido, ainda assim devemos perdoar. Então, por isso que os discípulos, até diante dessa situação, disseram: aumenta-nos a fé. De fato, não devemos analisar com a nossa mente quantas vezes devemos perdoar alguém, mas olhar essa questão com olhos da fé mesmo, e observar que, se nós conhecermos a graça de Deus plenamente, vamos ver que é a graça de Deus que nos capacita a perdoar uns aos outros, e a graça de Deus supera em muito nossas petições, supera em muito a nossa própria capacidade natural de perdoar. Deus não espera que paguemos nossas dívidas. Assim também nós nos prostramos diante dele e ele nos perdoa, e assim como ele faz, precisamos aprender esse princípio. Deus tem prazer em conceder sua graça aos homens que se arrependem. Então, também nós precisamos aprender a perdoar aqueles que nos causam transtorno e vão diante de nós e pedem perdão. Então, é muito importante que os cônjuges, os irmãos e na comunidade aprendamos a perdoar. E a nossa medida de perdão tem de ser a graça de Deus que Ele compartilhou conosco, e não tem medidas de perdoar, mas todas as vezes que vamos a Ele, Ele nos perdoa, Ele compadece-se e perdoa as nossas dívidas. É por isso que na oração do Pai Nosso sempre
que estamos fazendo, o Senhor Jesus ensinou: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Ou perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, temos de estar dispostos a perdoar, porque se não nos dispusermos a perdoar, estaremos entristecendo o Espírito Santo, não é? Porque, como mostra na parábola que o Senhor Jesus contou, a parábola sobre que o reino dos céus é semelhante àquele que tinha muitas dívidas e que foi ajustada e perdoada a sua dívida. Assim nós precisamos perdoar as dívidas dos outros, porque a nossa dívida foi muito grande. Ele compadeceu-se de nós, nós temos que nos compadecer uns dos outros. Que Deus em Cristo nos abençoe as famílias, que os pais aprendam a perdoar seus filhos, os filhos aprendam a perdoar seus pais, os cônjuges aprendam a se perdoar mutuamente, a fim de que possamos construir um lar próspero, equilibrado e abençoado. Aprenda a perdoar, e muitas vezes aqueles que lhe têm ofendido. Porque quão séria é essa questão do perdão, e nós precisamos usar do perdão, de perdoar, assim como Cristo nos perdoou e como Deus nos perdoa todas as vezes que oramos a Ele. Deus te bendiga, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.